Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Eu quero renovar a minha palavra de gratidão a esta igreja por estar aqui participando da celebração dos 35 anos desta comunidade. Eu disse no primeiro momento e que isso me trouxe enorme alegria à alma e ao coração. E especialmente porque os irmãos foram tão gentis, porque convidaram também a minha esposa para estar conosco. E eu vou confessar-lhes, faz uma enorme diferença para mim quando eu olho para a congregação e eu vejo que ela está com os olhos fitos, sabe? Eu sei que tem alguém orando, eu sei que tem alguém declarando o seu amor por mim em forma de oração. Mas infelizmente a Cláudia não pôde vir comigo. Eu sou pai de 4 filhos e o meu caçula, hoje com 15 anos, maior que eu, um autista muito comprometido, ele é não verbal. Ele só não tem dificuldade motora, mas cognitiva sim, e algumas outras comorbidades, mas ela precisou ficar para cuidar dele. E eu quero agradecer ao Senhor pela disponibilidade dessa mulher, que tenho como esposa já há tanto tempo. A gente vai completar 39 anos de casados no próximo ano, bodas de mármore, já pensou, gente? É casamento para o resto de nossas vidas, E eu quero realmente agradecer aos irmãos por esta oportunidade. Durante a madrugada eu conversava com Deus sobre a palavra, os sermões do dia de hoje. Eu costumo dizer que sermões eles têm vida própria. E eles às vezes alcançam o meu coração das formas mais diferentes. Algumas vezes é uma canção que eu escuto, acreditam nisso? Eu escuto uma canção e é como se Deus estivesse dizendo, olha, eu quero que você fale sobre isso ao meu povo. Outras vezes na minha leitura devocional da palavra, outras vezes ouvindo um pregador, através das circunstâncias. Mas alguns momentos, Deus retarda, sabe gente? Deus retarda o anúncio da sua palavra ao meu coração. E durante a madrugada eu perguntava, Senhor, eu preciso concluir a série de sermões. Eu vim para falar a esta igreja sobre o tema, ou sobre uma indagação. Que igreja queremos ser nos próximos anos de nossa existência? E eu já ofereci àquele povo 2 caminhos em resposta à tua direção. Eu disse que, em primeiro momento, que essa igreja precisa ser uma igreja acolhedora. Depois eu disse que essa igreja precisa ser uma igreja consoladora. Mas o que vou dizer a este povo? E sabem o que Deus me levou? Foi a declarar que, como meta, como propósito, nós precisamos nos tornar uma igreja intercessora. A igreja precisa redescobrir o ministério da intercessão. Eu não sei se você foi impactado ao longo da pandemia com a necessidade de orar pelas pessoas que estavam à sua volta, de orar por si mesmo. Nós não podíamos nos reunir, nós não podíamos estar juntos, mas quantas celebrações foram feitas, quantos momentos de oração nós vivemos. Eu me recordo que eu dei início naquela época a um encontro de oração todos os dias às 6:30 da manhã. E tem gente aqui que já acompanhou esses encontros, viu? Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu já tive esse encontro, lá na minha página, lá no Instagram, e eu tenho reunido alguns intercessores todos os dias pela manhã. Eu vou lhes dizer, eu não sei como foi que você aprendeu a orar. Se você aprendeu em casa, com seus pais, no culto doméstico. Eu não sei se você aprendeu com livros. Mas se há uma escola onde a gente aprende a orar, é a escola chamada provação. É o tempo da dor. Meu Deus, como oramos. Durante os dias em que meu filho esteve internado, a UTI daquele hospital se transformou para mim e para a Cláudia em lugar de oração. Em alguns momentos, a situação de Davi complicou e não foram poucas as vezes. E de repente os médicos pediam para a gente se afastar um pouco, para que eles pudessem fazer os procedimentos necessários. E querem saber, eu me dobrei de joelhos junto com a Cláudia. Nós encontramos o lugar no meio de toda daquela movimentação. E estávamos os dois chorando e orando, clamando ao Senhor. Porque a dor tira de nós até mesmo o constrangimento de orar numa situação como esta. Eu não esqueço, eu estava no aeroporto em Paris e o aeroporto estava lotado. Mas de repente um cidadão chegou, aproximou-se, trouxe a sua bagagem e sem qualquer cerimônia, ele tirou da sua bagagem um tapete. Ele colocou aquele tapete no chão,
ajoelhou-se, colocou a testa no chão e começou a fazer as suas orações. E ele não era um cristão, mas não se envergonhava de dobrar os joelhos e orar num lugar de tanta movimentação, de tanta gente passando, olhando para ele, fazendo comentários dos mais diferentes. Quando foi que nós perdemos? Quando foi que nós deixamos de lado o exercício da oração? Sabe, às vezes nós imaginamos que precisamos fazer alguma coisa, e que orar é como que não fazer nada. As grandes dificuldades que você tem enfrentado, só serão resolvidas no seu lugar secreto de oração. Sabe, vitórias do povo de Deus são precedidas de oração, são acompanhadas de oração, são alimentadas de oração. Quando o povo de Deus olha para a igreja primitiva, normalmente faz questão de dar ênfase à vida de comunhão daquela comunidade. Eles tinham tudo em comum, dividiam tudo, até se esquecem de Ananias e Safira, até se esquecem de outras situações que a igreja viveu. Mas eu não sei se você já observou, entre as características daquela igreja, em Atos capítulo 2, versículo 42, a Bíblia diz assim, que eles se dedicavam sim ao ensino. Sim, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles se dedicavam sim também à comunhão. Eles se dedicavam sim ao partir do pão. Mas notem como termina o verso. Eles também se dedicavam à oração. A igreja primitiva era uma igreja que exercia esse papel intercessório. Aliás, há pelo menos algumas 7 referências no livro de Atos a essa experiência de oração da igreja primitiva. E sabe qual foi a primeira, ou qual é a primeira? É aquela que está escrita em Atos capítulo 1, versículo 14. A Bíblia diz que todos estes perseveravam unanimemente em oração. E isso depois de afirmar o texto sagrado, que era um grupo de mais ou menos 120 pessoas. E a Bíblia fala que eles perseveravam unanimemente em oração. E acrescenta a palavra súplicas. E também identifica que no grupo havia algumas mulheres, Maria estava ali e também os irmãos de Jesus. Você sabe, certamente sabe, que entre a ressurreição do Senhor e o Pentecostes, um período de 50 dias. Uma promessa havia sido dada pelo Senhor, mas havia um intervalo. Sabe, eu não sei se você está nesse intervalo das promessas de Deus. Mas sabe como é que a gente precisa esperar o agir de Deus? Em oração. E aqueles 50 dias foram vividos assim. Eu acho tão impressionante porque a sensação que eu tenho é que algumas dificuldades na comunhão da igreja desapareceram ali. Sabe essa igreja que a gente diz depois que era uma igreja que vivia a comunhão? Foi a mesma igreja que no seu nascedouro alimentou algumas discussões. Meu Deus, eu fico imaginando os apóstolos discutindo entre si para saber quem era o maior entre eles. Você não vai ver isso no livro de Atos dos Apóstolos. Havia agora uma celebração de unidade. Eu fico imaginando como foi a convivência durante 50 dias. Porque naquela comunidade, certamente é possível que houvesse alguém, não é? Um pouco mais ansioso, um pouco mais ansiosa. E a gente vai continuar esperando aqui sem fazer nada. E alguém então lembra, Jesus disse que era para a gente esperar. Eu preciso voltar para casa, eu preciso voltar para a Galileia. Vocês sabem que eu tenho coisas para resolver. Até quando eu vou ficar longe de casa? Você sabe, recorde. Jesus disse que a gente precisava ficar até ser revestido do poder do Espírito Santo. É por isso que eu entendo que a igreja me ensina nessas horas que há sim esse espaço entre promessa e cumprimento. Mas como é que eu sobrevivo? Como é que eu sobrevivo, pastor? Com os joelhos dobrados, minha irmã. Com os joelhos dobrados, meu irmão. Aliás, não é somente dobrar os joelhos, mas eu gosto dessa palavra que vem antes da oração, que é a palavra unanimemente. Você sabe o que é que significa isso? É orar sem rixas, é orar sem divisão, é orar celebrando a unidade, é orar de mãos dadas, é marido e mulher ajoelhados ao pé da cama e clamando ao Senhor. Mas não foi somente essa a referência. Se você continua a ler a Escritura, percebe que um milagre começa quando 2 apóstolos se dirigem ao templo para orar na hora nona, às 3 horas da tarde. Aí o texto sagrado vai me dizer que Pedro e João subiram ao templo, foram ao templo orar. E naquele momento um grande milagre aconteceu. Aquele coxo que estava na Porta Formosa, ele é curado.
E há um alvoroço naquela comunidade, há conversões, mas há também quem se levante para fazer silêncio, ou impor silêncio ao povo de Deus. E o curioso é que diz o capítulo 4, versículo 23, que depois daqueles homens passarem uma noite inteira na prisão, eles foram soltos. E querem saber para onde eles foram? A Bíblia diz que eles foram para onde estava reunida a igreja. E ali, diz o texto sagrado, eles celebraram o nome do Senhor. E sabe como, irmãos? Veja o versículo 24 do capítulo 4. Eles, unânimes, levantaram a voz a Deus. E eles começam a oração dizendo assim: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. E você quer saber o que foi que eles pediram em oração? O que é que alguém que acabou de ser perseguido, passou uma noite na prisão, sai da prisão, o que é que ele pede a Deus? O que é que você imagina que essa pessoa pediu a Deus? O fim da perseguição? Errou. Eu fui surpreendido com isso, com os nossos irmãos cubanos, com os nossos irmãos chineses, e eu me lembro que eu fiz a mesma pergunta. O que é que a gente podia fazer por eles? E eu imaginei que a ideia seria orar pelo fim da perseguição e sugerir. Eu deveria ter ficado calado, porque naquela hora, sabe qual foi a resposta? A gente não pede para que a perseguição acabe, a gente só pede que o Senhor nos faça fiéis à sua palavra e ao seu evangelho. Fidelidade. Foi exatamente isso que os apóstolos pediram. Senhor, dá-nos coragem. Nós não queremos que as circunstâncias mudem. Eu quero mudar, ainda que seja para viver debaixo de perseguição. Gente, quando a igreja orou isso, observe o que está escrito no versículo 31, que eles estavam reunidos e o lugar onde eles estavam tremeu. Você sabe o que é isso? E o texto prossegue dizendo que todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. Mas há outras experiências de oração. Eu acho tão significativo, quando os problemas começam a surgir, a igreja cresce. E quando a igreja cresce, por aumentar o número de discípulos, aí a Bíblia diz que começaram a surgir alguns problemas. Há alguns problemas. A minha esposa às vezes dizia isso para os meus filhos. Eles se queixavam de dor. Eu estou com dor aqui. Ela respondia sempre: isto é dor de crescimento. Dor de crescimento. E parece que no meio do povo de Deus, algumas dores também são assim. E querem saber, quando os apóstolos enfrentaram um problema e disseram: escolham entre vocês 7 homens, estabelecem o perfil, permitem que a igreja participe disso, do processo seletivo e de indicação, eles trazem os nomes, os apóstolos oram, aquelas pessoas são investidas de autoridade. Eu não sei se você se recorda qual foi a justificativa dos apóstolos para que aquela gente fosse escolhida pela igreja. Conseguem lembrar? A Bíblia diz assim: nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Sabe o que é que esses homens estão me dizendo? É que a minha agenda não pode roubar o meu tempo de oração. Tem muita coisa para fazer? Está se queixando? Porque você tem que acordar cedo, providenciar isso, providenciar aquilo. Tem que deixar tudo resolvido em casa, almoço pronto. Pastor, o senhor não sabe, para vir à igreja hoje eu tive que acordar 4h30 da manhã, 5 horas da manhã, para deixar tudo pronto. Eu tenho que arrumar meninos, arrumar bolsa, arrumar isso. Pastor, eu sou um homem muito ocupado. Mesmo quando eu chego em casa, eu preciso estar online, eu preciso responder e-mails, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Estes homens de Deus estão nos dizendo que por mais lotada que seja a sua agenda, você não pode desprezar o seu momento de oração. E eu estou falando com gente, inclusive, envolvida em ministérios. Porque às vezes eu, pastor, sou tentado também a isso. A me ocupar tanto com as coisas da igreja. E alguns dizem assim, da igreja de Deus. E não ter tempo para o Deus da igreja. E você sabe a diferença. Sabe a diferença. Eu não me esqueço quando eu conheci o Alan Yuan, um dos grandes líderes da igreja na China. E não somente ter encontrado ele, mas ter conhecido a esposa dele. Pouco tempo depois ele veio a falecer. Ele passou muito tempo preso. E a República Chinesa disse que só foi libertado por causa da pressão internacional e por conta da sua avançada idade. Acreditavam que aquele homem não ia mais trazer problemas. Eu até hoje guardo uma foto pequenina que ele me deu dos últimos batismos. Querem saber quantos eles haviam batizados? Ele me disse que haviam batizado 700 e poucas pessoas. Aquele senhorzinho
de 92 anos, que parecia não ser mais um problema. Ele, com o seu grupo, foram batizados 700 e tantas pessoas. Eu vou lhes dizer, eu não ouvi uma palavra da esposa daquele homem. Por favor, não me tomem como místico. Mas eu não sei se você já percebeu que às vezes a gente olha para algumas pessoas e elas nos passam uma espiritualidade que parece que exala pelos poros. Eu não sei o que é aquilo. A gente olhava para aquela mulher e enquanto o marido dela estava preso, ela esteve com toda a sua família, cuidando dos seus filhos. E novamente, lá vou eu fazer perguntas, deveria ter ficado calado. E eu falei em português, alguém traduziu para o inglês, do inglês traduziram para o chinês, e aí sussurraram no ouvido dele a pergunta, e ele riu. Eu disse, por que ele riu da minha pergunta? O que é que ele vai responder? Eu mandei perguntar, olha, pergunta a ele o que foi que aconteceu com a família dele, durante o tempo em que ele ficou preso. Quem foi que cuidou da família dele? Aí ele falou em chinês, alguém traduziu para o inglês, do inglês para o português, e eu pude ouvir a resposta. O mesmo Deus que cuidou da minha família quando eu estava com eles, cuidou quando eu não estava. Eu não deveria ter ficado calado? Deveria ter ficado calado. Eu quero agradecer os joelhos que se dobraram. Gente que nem me conhece, meu Deus, nem conheceu meu filho. Não teve o prazer de ver uma criança linda. Uma criança linda, meu Deus. Quando eu olho uma criança autista, eu vejo o retrato da pureza, da inocência. Eles são tão verdadeiros, eles não conseguem nem compreender quando você faz assim algum paralelo ou usa alguma analogia. Eles são tão puros, mas eu quero lhes dizer, nós nunca estivemos preparados para recebê-los. A igreja não estava preparada para isso, as famílias não estavam preparadas, as escolas, os hospitais, os restaurantes, os teatros, os cinemas. Mas aqui está, olha, por mais que a sua agenda esteja cheia, e eu vou dizer mais, quanto mais cheia estiver a sua agenda, maior deve ser o tempo que você gasta com oração. Nada na sua vida pode ou deve ser feito sem antes ser precedida de oração. Nada, absolutamente nada, absolutamente nada. Jesus nos deu prova disso, gente. Você já imaginou Jesus passando a noite inteira em oração? Você já imaginou Jesus se retirando para lugares solitários, como diz a palavra, para orar? Jesus no Getsêmani colocando o rosto em terra? Como é possível algo assim? Jesus está dizendo a mim e a você, o meu povo precisa ser um povo de oração. O meu povo precisa ser um povo que intercede. E eu tenho encontrado tanta gente que não sabe que está sendo, ou pelo menos não reconhece que está sendo abençoado pela oração de alguém. Eu já encontrei alguns rapazes, sabe? Que dizem, pastor, eu não tenho, me afastei. Dia desses eu nem sei como eu cheguei em casa, como é que eu estacionei o carro. Aí eu olho para aquela criatura e me lembro que a mãe dele, enquanto ele estava na rua, estava clamando ao Senhor que protegesse aquele menino. O poder da intercessão, o poder de Deus através da intercessão do seu povo, irmãos. Eu vi o Senhor realizar maravilhas na minha vida, na vida do meu filho. Houve momentos de extrema dor. Sabe quando... Houve um instante, eu estava do lado de fora do hospital, Cláudia dentro do hospital, com ele, porque durante o tempo, eu disse a vocês, ele também acabou pegando Covid dentro lá da UTI. Ele teve uma infecção fúngica, uma infecção através de bactéria. Ele teve, por 2 vezes, precisou tomar transfusão de sangue. A relação é muito grande. E eu vi uma mulher tão guerreira, sabe, irmãos? Eu sei que ela está acompanhando. Onde é que ali está a câmera, né? Filha, se você estiver acompanhando, eu quero lhe dizer que eu agradeço a Deus pela sua vida. Ela entrou com meu filho no hospital. E eu não consegui separar os dois, porque ela disse, eu prometi a ele que eu só ia sair daqui com ele. E uma hora dessa, não tem quem entre, não é, gente? Você já tentou entrar numa coisa dessa de uma mãe dizendo isso para um filho? E aí eu recordei que alguns meses antes, nós estávamos reunidos na igreja, ela foi falar à igreja, e ela começou a falar daqueles amigos que desceram o paralítico pelo telhado. E ela olhou para a igreja e fez um desafio, disse, olha, eu só estou precisando aqui de 4 amigos. E ela disse, por Davi, eu vou subir no telhado para levá-lo à presença de Deus. Poucos meses depois, nós estávamos vivendo o que vivemos.
Deus se antecipa às nossas dores. Deus se antecipa às nossas situações mais difíceis. Você não está sozinho. Aprenda a depender de Deus, e orar não é fazer pouco, orar não é não fazer nada. Você pensa que as suas palavras são mais poderosas do que aquele Deus que escuta a oração? Você pensa que a sua impulsividade, ó Sara, de sugerir a Abraão que tome Agar como mulher, vai resolver os projetos de Deus ou vai acelerar as suas promessas? Você pensa que você mesmo pode realizar a libertação de Israel, ó Moisés? Pensa que por ter sido criado no palácio, vai sair e matar todos aqueles que estão subjugando o seu povo? Algumas vezes Deus tem que nos levar lá para o deserto, sabe, irmãos? Para tratar a minha alma e a sua alma, para me ensinar submissão. Porque Deus, Ele não está somente interessado no meu bem-estar, na minha alegria, na minha felicidade. Deus está interessado na minha maturidade espiritual. Deus está interessado na formação do meu caráter. Deus está interessado na minha santidade. Não são os resultados. Há quem use a oração como um pensamento de resultados. Mas a oração, por si só, ela já é uma bênção na vida do servo de Deus e da serva de Deus. Eu olho todas essas histórias, sabe? E ainda me recordo daquilo que está em Atos capítulo 16, versículo 13. Agora já não é mais a igreja primitiva. Paulo está em Filipos, e diferente de tudo que ele já havia feito, porque sempre que ele chegava numa cidade, ele procurava uma sinagoga. Ele não encontrou uma sinagoga em Filipos. Alguns sugerem que não havia ali uma sinagoga, porque provavelmente não existiam sequer 10 judeus naquele lugar. Porque para formar uma sinagoga era preciso pelo menos este número. Aí ele vai para um lugar um pouco mais afastado, à beira de um rio, onde tem algumas mulheres. Eu estive lá naquele lugar, sabe? É um lugar tão lindo, tão lindo. E a Escritura Sagrada diz que elas saíam, iam para a beira do rio. Eu não sei quantas aqui ainda se lembram desse tempo, né? De ir com uma bacia, não é? De alumínio na cabeça, as roupas para lavar, procurava-se um lugar no rio, e ali começavam a lavar as suas roupas, e depois voltar para casa. Eu fico impressionado com o equilíbrio daquelas mulheres, não é, gente? É um filho seguro do lado de cá, um outro seguro pela mão, uma grande bacia na cabeça e caminhando a vida. Eu fico imaginando aquela cena, sabe? O apóstolo Paulo chegando, um grupo de mulheres. Se eu estivesse com o apóstolo Paulo como membro daquela caravana, eu ia dizer: Paulo, vamos desistir de Filipos. Não tem um homem. Não tem uma sinagoga como referência. A perseguição vai acontecer. E um grupo de mulheres como esse. Deixa eu falar somente com os homens. As irmãs, por favor, não escutem. Você não imagina o que Deus faz com mulheres de oração, viu? Quando uma mãe olha para um filho e diz: eu vou orar. Você está querendo fazer? Pois está bom, eu vou orar. Não entra nessa briga não, viu, meu amigo? Porque uma mulher em oração diante de Deus... Sabe aquela cidade de Filipos, sabe aquela igreja de Filipos, que eu mesmo, se eu estivesse ali, não acreditaria na prosperidade. Paulo disse que aquela igreja se tornou para ele como se fosse uma coroa. Aquela igreja em Filipos foi a igreja que se mobilizou para socorrer o apóstolo Paulo quando ele estava preso. Por isso não despreze os pequenos começos, ainda que o começo seja só vocês dois em oração. Sabe, num lugar que você está juntando dinheiro ainda para pagar o aluguel. Você não tem ainda os móveis, você não tem absolutamente nada, mas você tem um Deus que pode todas as coisas, confia nele. Confia nele. Dobra o seu joelho. Talvez você precise sair daqui, enfrentar uma outra situação. Está fazendo um concurso, a concorrência é absurda. Acredite, dobre os seus joelhos e clame ao Senhor. Deus responde a oração do seu povo. Mas eu separei ainda um texto que para mim, de todos talvez, seja aquele que mais fala ao meu coração. É uma leitura mais longa. É o capítulo 12. A partir do versículo de número 1. Neste texto está escrito assim: nessa ocasião o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los. E mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada um,
meu Deus do céu, a cada 6 horas mudavam. E 4 homens para cuidar da segurança desses homens de Deus. E aí o texto sagrado diz que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão. Mas veja o versículo de número 5. Mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Aí a Bíblia diz no verso 6, na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levanta-te, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, vista-se e calça as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo, ponha a capa e siga-me. E saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo. Já viu aquela história de porta automática? Pois bem, ele chegou. O portão se abriu. Aí o texto diz, tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse, agora eu sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava, diz o texto sagrado, orando. Pedro bateu a porta do alpendre. E aí vem uma serva chamada Rode, ela veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou, Pedro está à porta, Pedro está à porta. Eles, porém, lhes disseram, você está fora de si. Nós estamos orando pela libertação de Pedro. Não atrapalha a nossa reunião de oração. Você não está vendo que nós estamos pedindo que o Senhor liberte o apóstolo? Como você agora está dizendo que ele está aí à porta? Que coisa, né, irmãos? Aí a Bíblia diz que, insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe, não, vamos encontrar uma outra explicação. Deve ser o anjo dele, o anjo da guarda de Pedro é que está batendo. É impressionante, né, irmãos? O povo de Deus orando, Deus respondendo, e a gente querendo encontrar outras explicações que acabariam ofuscando o milagre de Deus. Aí o texto prossegue. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor havia tirado da prisão. E depois ainda disse assim, olha, contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã não foi pequeno alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Depois Herodes foi da Judeia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Meus irmãos, eu leio essa história e sabe o que é que eu observo? É que a igreja também, a minha vida e a sua vida, também de alguma forma, ela é alcançada pelas decisões do palácio. As decisões de Herodes também trouxeram prejuízo à vida da igreja. E o texto sagrado diz que a intenção dele era de maltratá-los. E quando ele viu, diz o texto sagrado, quando ele viu que a morte de Tiago tinha sido boa para a sua popularidade, daquelas pesquisas que se fazem pela satisfação do governo, quantos estão apoiando o governo, achando que o governo é bom, é ótimo, ele mandou fazer uma pesquisa e ele percebeu que se ele continuasse agindo daquele jeito, politicamente seria um capital para ele. E ele continua perseguindo a igreja, continua perseguindo os cristãos. Na verdade, o que ele queria era convencer aquela gente que ele ainda preservava as antigas tradições judaicas. Mas notem que a Bíblia vai nos dizer algo curioso. Você se recorda que a Bíblia me disse que antes da prisão de Pedro, um homem foi morto? Quem foi ele? Dos apóstolos? Tiago. Isso mesmo, Tiago. Alguém falou aqui atrás. Tiago, ele foi morto. E sabe quem era esse Tiago? A Bíblia diz que ele era irmão de João. Você se lembra que Tiago e João, a mãe deles, foi para pedir a Jesus uma coisa? Qual foi a coisa que ela pediu? Que um sentasse do lado direito, outro sentasse. Tenha muito cuidado com aquilo que você pede, viu? Tenha muito cuidado. Ali estava aquilo que uma mãe sonhou para o seu filho, um lugar de destaque, um lugar de honra. Ele teve a maior de todas as honras: sofrer pelo nome de Jesus. Sofrer pelo nome de Jesus. Meu Deus. Aí o texto prossegue,
dizendo que aquela era uma igreja de oração, porque enquanto Pedro estava preso, a Bíblia vai dizer no versículo 5, que a igreja estava orando insistentemente, ou intensamente a Deus por ele. E o curioso é que quando Pedro sai, você se recorda para onde ele foi? A Bíblia me disse que ele foi para a casa de Maria, a mãe de João Marcos. Sabe o que a Bíblia está me dizendo? É que aquela igreja não tinha um templo, mas aquela igreja sabia o que era uma vida de oração. Eu fiquei tão impressionado quando eu estive no Haiti, depois do terremoto, e eu fui conhecer um pastor, que a igreja, gente, ele estava construindo uma igreja com área grande, tinha até uma galeria. E eu, naquele dia, descobri que Deus também fala com ministros de música, viu? Eu vou explicar por quê, viu, irmãos? Porque o pastor contou-me que havia um ensaio programado para aquela hora, e eles ensaiavam sempre embaixo da galeria. Só que o ministro de música, por alguma razão que até hoje ninguém sabe, ele resolveu cancelar o ensaio. E você sabe que teve corista com raiva? Como é que desmarca um ensaio assim em cima da hora? Sabe, na hora do ensaio foi a hora do terremoto. Se eles estivessem ensaiando na igreja, todos seriam certamente alcançados pelos destroços da galeria, porque ia acabar caindo sobre a cabeça deles. Eu fiquei tão impressionado com a história, fomos visitar. Quando eu cheguei no lugar, eu fiquei até sem saber como abordar aquele homem. Mas aí, quando chegamos, eu comecei a ouvir uns cânticos, sabe, gente? Mas aquela canção lá no fundo, uma canção marcada por tanta alegria, porque se tem uma coisa que haitiano sabe fazer é cantar, gente. Eles cantam parabéns para você, eu não sei, em 10.000 vozes, eu não sei o que é aquilo não. Está no sangue daquela gente. E de repente eu ouvi aquela canção e disseram, não, a igreja está se reunindo ali. Aí saímos da frente da igreja, fomos para a parte de trás do terreno, e eu vi uma igreja destruída, acabada no chão, mas eu vi uma igreja de pé, louvando ao Senhor. Meus irmãos, aí eu fui perguntar àquele homem, o que é que a gente podia abençoar a igreja? Aí eu fiquei imaginando que ele ia pedir recursos, para a reconstrução, começar tudo de novo. Ele disse, pastor, se eu tivesse agora R$1, não era real, viu? Mas se eu tivesse algum dinheiro na minha mão, sabe o que é que eu ia fazer? Eu ia comprar mais lona. Eu disse lona, sim, para estender, como essas lonas azuis que estão aqui, porque depois desse terremoto, o povo está buscando Deus. E eu quero ter espaço aqui para receber essa gente, Meu Deus, o que eu estou vendo aqui é uma igreja que não tem um templo, mas uma igreja que vive a comunhão com Deus em oração. O que eu estou vendo aqui é uma igreja que se reúne numa casa, que não tem um lugar para reunir-se, mas que sabe a importância de estar juntos, irmãos. De estarmos em comunhão. Porque não se engane. Perdoe-me o que vou dizer, aliás, não preciso pedir perdão. Eu amanhã já estou indo embora, aí o pastor fica com vocês e resolve isso. Quem foi que disse a você que colocar toda essa gente dentro da igreja significa estabelecer um laço de unidade entre o povo de Deus? Quem foi que disse que lermos juntos, compassadamente, um mesmo verso das Escrituras significa que estamos juntos e unidos? Eu não sei se você é casado, mas já tenho visto marido e mulher que coexistem numa casa sem qualquer convivência, que dividem uma mesma cama, mas há um abismo separando os dois. É por isso que comunhão na igreja é muito mais do que isso, gente, de sentar ao lado. Eu não sei quantas vezes você se sentou ao lado de quantas pessoas, e essas pessoas até hoje são ilustres desconhecidos. Você não sabe o nome dessa criatura. Até porque a gente tem um vício na igreja, eu não sei se aqui vocês também têm isso. A gente senta no mesmo lugar sempre, né? E parece que se a gente não sentar ali, não foi para a igreja. E eu tenho conhecido gente que fica até com raiva quando chega e encontra alguém sentado no meu lugar. Pode se levantar que esse lugar é meu. Eu tenho conhecido gente assim. Eu tenho conhecido. Aí, resultado, senta no mesmo lugar, fala sempre com as mesmas pessoas e não expande a sua comunhão na vida da igreja. Ou então, vamos logo. Aí corre para o carro. Às vezes é Deus, aí faz que o estacionamento retarde a saída daquela criatura. Aí fica lá no sol, dentro daquele estacionamento, o carro quente. Sabe? Se preparando para deixar a igreja, incomodado porque os outros não chegaram. Tem gente que destrói a comunhão. Quantos passos daqui até aquele estacionamento de lá? Poucos, não é, gente?
mas consegue destruir todo o sentimento de... Nem parece que saiu da igreja. Aliás, deixa eu contar uma coisa a vocês. Vocês moram bem longe do lugar, aí eu posso contar. Eu estava em Recife e ia pregar numa igreja lá na... eu vou dizer o nome da igreja também. Igreja Batista Emanuel, lá em Boa Viagem. Estávamos eu e a Cláudia. E fazia tempo que eu não andava em Recife, eu fiquei como que perdido, sem saber onde entrar, algumas para cá, vir ali. Eu disse, meu Deus do céu, eu vou chegar atrasado na igreja. Mas de repente, eu estava andando devagar, e eu comecei a perceber que a criatura que estava atrás de mim, começou a ficar indignada com a minha lentidão em dirigir. E começou a buzinar, e a reclamar. Aí eu disse a Cláudia, eu vou deixar essa criatura passar, porque deve ser um crente. Aí, Cláudia, você está louco, meu filho. Eu disse, isso é crente indo para a igreja. Isso é crente. Ela disse, não faça isso. Eu disse, peraí. Aí eu dei sinal, encostei um pouco e colei atrás. Eu disse, eu vou atrás dele, que ele vai para a igreja. E fomos. E eu fui atrás, não deixei ele escapar. De agora você não sai do meu lado. Aí quando bem... Quem é que está entrando no estacionamento da igreja? O carro que estava à minha frente. Ah, meus irmãos, eu fiquei procurando no santuário onde ele estava, só para cumprimentá-lo quando eu fui pregar. Mas não consegui achar o indivíduo, Às vezes a gente quebra a comunhão por coisas tolas, irmãos. Me perdoem, mas às vezes é tanta... eu não vou nem falar mais. Aliás, eu vou falar. Eu tenho dito por onde passo que depois dos 60 anos a gente tem uma chancela, né? Tem uma chancela. Mas é mesmo. Às vezes a gente fica incomodado porque, o pastor passou por mim hoje, nem me deu bom dia. Vai que aquela criatura, meu Deus, saiu correndo para resolver uma coisa porque o culto vai começar. E aí a gente já começa a criar uma dificuldade por causa disso. Porque ninguém falou do que eu fiz, do que eu deixei de fazer. Meus irmãos, não atrapalhe a comunhão no meio do povo de Deus. Interceda, ore, seja um homem de oração, uma mulher de oração. Aquela era uma igreja de oração. E uma coisa que para mim é surpreendente, irmãos, é que Deus às vezes nos responde quando pensamos que já não há mais nada o que fazer. A Bíblia me diz que Pedro ficou preso durante alguns dias. Mas notem quando foi que Pedro foi solto. Você já percebeu isso? Versículo 6. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento. Senhor, não precisa esperar, né, gente, tanto assim. Se a gente pudesse, a gente diria, Senhor, não precisa esperar até a véspera do julgamento. Eu tenho um amigo que ele diz que Deus é só uma ilustração, viu, gente? É só uma ilustração, é um amigo meu, não fui eu quem disse isso. Mas ele disse que às vezes ele tem a sensação de que Deus... ele só paga as faturas, as duplicatas, sabe naquele horário que o banco já está fechando, e o camarada está vindo fechar, ele diz, peraí, deixa eu entrar aqui para fazer o pagamento, só na hora, e aí ele vai nos provando. Sabe aquele homem que um dia amarrou o seu filho? Quando eu penso nisso, durante o tempo em que meu filho ficou internado, foi preciso amarrá-lo, porque conter uma criança autista, um menino como o meu, que desde pouco antes dos 3 anos já tomava remédios controlados, o organismo dele é muito forte para qualquer droga que possa trazer esse efeito. E eu vi meu filho amarrado, aquilo me doeu tanto, gente, me doeu tanto. Foi quando eu lembrei que um dia Abraão também precisou amarrar o seu filho. Ver um filho amarrado é provavelmente uma das maiores sensações de impotência que um pai experimenta. Que a vontade que eu tinha é de rasgar todas aquelas faixas, tirar meu filho daquele lugar feito um louco. Mas aí a Bíblia diz que Abraão teve que conviver com aquilo até o último momento. Quando ele já estava com o cutelo, lembram-se? Aí Deus disse, não, tem uma ovelha ali, vai pegar aquele cordeiro, faz o sacrifício, esqueça isso. Mas eu quero lhe dizer que mesmo que lhe pareça que Deus esteja retardando, que você imagine que não há mais tempo, Deus é o Senhor do tempo. E na hora certa Ele sempre vai agir. Sempre vai agir. Agora deixa eu também lhe dizer uma outra coisa. Às vezes você não vai entender absolutamente nada. A Bíblia me diz que Pedro seguiu o anjo, fez tudo o que o anjo mandou ele fazer, mas na cabeça dele parecia que ele estava sonhando. Somente quando ele estava do lado de fora, foi que ele se deu conta, é real. É real, eu estou do lado de fora da prisão.
Sabe o que é que isso me ensina? Que às vezes eu preciso obedecer a Deus, mesmo sem entender absolutamente nada. Deus não precisa lhe explicar, lhe convencer. Apenas obedeça e se submeta. A igreja não entendeu nada do que Rod estava falando. E até argumentou. Mas quando Deus opera, está acima da minha compreensão. Louve a Deus, porque Deus é aquele que faz coisas que muitas vezes são incompreensíveis hoje. Mas haverá um tempo em que a gente vai, quem sabe pelo retrovisor da história, enxergar os planos e os propósitos de Deus. Mas aí eu sei que tem gente que às vezes diz assim, mas pastor, eu tenho orado tanto. E às vezes eu vou para um culto e escuto um testemunho de um casal que estava se separando e que conseguiram superar. Daquele que estava enfermo, da mesma enfermidade que eu hoje carrego, e foi curado. Mas por que, pastor? Aquele homem, aquela mulher tem uma resposta diferente da que Deus está me dando. Eu vou lhe dizer, eu tenho aprendido que Deus, Ele não usa respostas do tipo padrão. São todas respostas individualizadas. Se você me perguntar por que Tiago foi morto e Pedro foi solto, eu não vou saber lhe responder. Mas a mesma igreja que orou pelo apóstolo Pedro, foi a igreja que orou pelo apóstolo Tiago. Sabe qual é a sua tarefa? É orar. A resposta às orações depende dele, somente dele. A oração não é uma forma de controlar o poder de Deus, isso é magia. Oração é submissão à soberania de Deus, é colocar-se diante do Senhor e esperar com fé, é interceder pelos meus filhos. E por favor, você que já desistiu de orar por algumas pessoas, dobre o seu joelho e volte a interceder. Eu sei que algumas vezes a gente se consola com aquela história, né? Talvez você nem esteja mais vivo, mas seu filho um dia vai voltar. A minha esposa ela já disse a Deus, disse, olha, Senhor, eu não quero essa história de que eu não vou estar viva, não. Eu quero estar viva para ver a reconciliação do meu filho. Me dê a alegria de vê-lo, que hoje eu tenho um filho que está fora da comunidade e da igreja. Hoje eu sei o que é que sente uma família, um pai e uma mãe, quando vê algo assim acontecer. Mas sabe, até hoje, os meus joelhos se dobram pela vida deste meu amado filho. Não desista de orar pelo seu casamento. Não desista de orar pelos seus netos, pelos seus filhos, pela sua família, pela sua saúde. Mesmo que os prognósticos não sejam aqueles que você gostaria. Mas Deus é o Deus que rasga prognóstico, gente. Deus é o Deus que dá respostas além do meu entendimento e do seu entendimento. Que muda todas as coisas, que faz com que um anjo entre dentro daquela prisão, tire o seu servo. E eu não sei se você reparou, mas quem acabou sendo sentenciado foram os guardas. Mas o homem de Deus, ele saiu dali. E é tão importante, sabe, irmãos, porque as respostas de Deus são muito maiores do que a nossa expectativa. Eu hoje pela manhã vim aqui dizer a esta igreja que os próximos 5 anos, Deus vai forjar o nosso caráter através da oração, viu, irmãos? Esses próximos 5 anos nós seremos sim como igreja, como já temos sido. A perseguição hoje à igreja é diferente daquela. É uma perseguição ideológica, é uma perseguição de pensamentos, é uma perseguição de intimidação. Mas não tem arma mais poderosa do que a oração do povo de Deus. E eu quero dizer-lhes que os próximos 5 anos Deus vai estar moldando uma igreja intercessora. Sabe, ninguém vai viver uma experiência de dor sem que alguém se apresente e dizer, eu quero orar por você. E por favor, quando você ouvir um pedido de oração, leve isso a sério. Tem alguém confiando que você vai interceder. E às vezes a gente esquece. Aí na semana seguinte, a pessoa nos procura e diz, eu quero tanto lhe agradecer. Agradecer por quê? Porque você orou por mim ao longo da semana, foi tudo resolvido. E você disse, glória a Deus. Aí você sai com um peso no coração, porque você se lembra que não orou nem uma vez sequer. Oração, irmãos, não é brincadeira. Oração não é repetição de chavões. A oração é intimidade com Deus. Oração é o que vai lhe dar sabedoria. Está sem saber o que vai decidir? Você nunca leu na Bíblia que quem tiver falta de sabedoria, o que é que tem que fazer? Peça a Deus. Peça a Deus. Ele vai dar. Por isso, o caminho mais curto para as bênçãos que Deus tem reservado para o seu povo,
chama-se oração. E eu quero fazer uma coisa, sabe? Eu quero lhe dizer, e é oração de joelhos dobrados. E aqui não estou figurando, não é uma figuração. Se a saúde lhe permitir, dobre joelhos mesmo. Dobre joelhos e vá orar. Eu me lembro de uma canção, a minha garganta está horrível, mas eu me lembro que mamãe, sempre que ela ficava com alguma coisa, lá no Nordeste a gente chama assim, desculpa, viu? Mas é aperreada. Todas as vezes que mamãe ficava aperreada, sabe, com alguma coisa, sabe o que ela fazia dentro de casa? Ela começava a cantar. Aí às vezes ela estava na cozinha e começava a cantar, eu já sabia, aconteceu alguma coisa, mamãe está preocupada com alguma coisa. Isso na década de 70, e eu me lembro assim que ela começava a cantar lá na cozinha, eu começava a cantar na sala, a gente fazia dueto, daqui a pouco a gente estava dividindo vozes, era uma maravilha ver mamãe encher a nossa casa com canções. E tinha uma canção que ela cantava que dizia assim, de joelho é melhor. Era a história de um pastor que estava aflito a pensar. Aí a canção dizia assim, sua igreja era fria, sua alma vazia, não tinha o que dar. Aí encontrou um guri, trabalhando a sorrir, ajoelhado no pó. Um banco ofereceu, o guri respondeu, de joelho é melhor. Mamãe cantava isso, e naquela época, eu aprendi a importância, eu era um menino, eu acho que com 10 anos de idade, 11 anos, e eu ouvia a mamãe cantando, dizendo isso, de joelho é melhor, na alegria ou na dor, sempre orar ao Senhor, de joelho é melhor. Canções simples, né, daquele tempo, eram só 3 acordes, estava tudo certo, nenhuma complicação. E quantas vezes, meu Deus, Deus tem me mostrado que não há coisa melhor do que estar de joelhos na sua presença. Eu fiquei tão feliz quando eu vi a igreja aqui ajoelhada. Eu fiquei tão feliz quando vi o povo de Deus intercedendo uns pelos outros. Se há algo que Deus vai forjar na sua igreja nesses próximos 5 anos, é a consciência da oração. É a intercessão uns pelos outros. Esse mistério maravilhoso de ver o agir de Deus a partir tão somente de um coração que humildemente clama. Eu quero desafiar você a enfrentar com oração aquilo que hoje tem sido um grande obstáculo na sua vida. Não estou dizendo para você pedir para alguém orar, eu estou dizendo, ore você. Não tome a fé de quem quer que seja emprestada. É você que tem que dar o passo de fé. E outra coisa, eu sei que tem gente aqui que já sabe o que é que precisa fazer, viu? Sabe muito bem discernir o certo do errado, o bem e do mal. O que está lhe faltando é coragem para renunciar aquilo que no seu coração parece ser paixão, mas que aos olhos de Deus é pecado. Submeta-se à soberania de Deus. Curve-se diante do Senhor. Eu nunca vi ninguém que tenha escolhido a graça e a misericórdia de Deus, o poder de Deus, para ser envergonhado, irmãos. Eu nunca vi Deus trazer sobre os seus filhos qualquer outra coisa a não ser a experiência da graça. Por isso eu quero lhe dizer, chegou o tempo de nós respondermos todas estas coisas com a oração na presença do Pai. E hoje eu vim também com a missão, viu, de orar por aqueles que percebem que precisam separar mais tempo para o seu momento de intimidade com Deus, de comunhão com Ele. Sabe, de orar sempre em todas as situações. De parar de ser tão impulsivo, tão precipitada, para estabelecer juízo sobre as coisas. Porque alguns são assim. Ao invés de colocar Deus adiante, coloca Deus à retaguarda. Vai tomando decisões e depois pede oração. Oh meu Deus, por favor, resolve aquilo que eu fiz. Resolve aquele estrago, resolve aquele problema. Coloca Deus à frente. E simplesmente siga o Mestre. Apenas isso. Eu quero orar com você. Quero orar com você que é membro da igreja, está envolvido em ministérios, mas a sua vida, a sua relação pessoal com Deus está por um fio. Você está sobrevivendo de suas memórias. Você está sobrevivendo de coisas que lá atrás um dia experimentou. Eu quero orar por você, jovem, que está numa fase que as pessoas estão exigindo de você uma decisão. O que é que você vai fazer da vida? E você está tão confuso, porque nós estamos, meus irmãos, colocando um peso de decisões tão grande sobre os nossos filhos, numa idade em que nós, lá atrás, não tínhamos a menor noção de uma série de coisas. Eu quero lhe dizer que Deus vai lhe abençoar. Curve a sua cabeça diante de Deus, peça a Deus que lhe mostre se é esta rapaz, se é esta moça, se é este o curso. Não tome decisões estabelecendo Mamon como o Deus de sua vida. Porque às vezes, irmãos, tem algumas decisões, lembra o que é Mamon, não?
As riquezas, segundo a palavra de Jesus. Tem decisões na vida que as pessoas estão consultando Mamon. Eu não sei se eu posso ter filhos, porque o pastor sabe, não é? Está tão difícil hoje educar, os custos de uma criança. Eu estou precisando escolher uma carreira, mas o meu sonho é esse, mas o mercado de trabalho está dizendo que eu não vou ser rico se eu continuar nessa direção. E nós estamos deixando que Mamon nos oriente em nossas decisões. Pode uma coisa dessa? Deus é Deus, irmãos. E não há outro a não ser o nosso Senhor. Eu quero desafiar você a um momento de oração. Feche seus olhos comigo e vamos dizer isso ao Senhor. E eu quero hoje desafiar, mas eu estou sendo muito claro com você. Deus quer lhe levar para uma vida de intimidade com Ele. Eu estou lhe dizendo que você precisa dar um jeito na sua agenda e priorizar aquelas coisas que são eternas. Eu estou lhe dizendo que você precisa ler mais a palavra do Senhor, e você sabe disso. Eu estou lhe dizendo que você precisa andar na dependência do Espírito Santo de Deus. Curve a sua cabeça e ore ao Senhor nesse instante. Pai querido, nesta hora eu quero pedir por aqueles casais que já faz algum tempo não moram juntos, não leem juntos a Tua palavra, não intercedem buscando a Tua direção, de mãos dadas. Eu quero te pedir, Senhor, que a oração comece a ter espaço em nossa agenda, dentro de nossas casas, meu Deus. Eu quero, ó Pai, pedir pelos nossos filhos, alguns que estão num conflito enorme, tantos meninos e meninas precisando de acompanhamento médico, meu Deus, por conta de tanta pressão, de tanta ansiedade que hoje carregam. Ensina os nossos filhos e nos ajuda também a ensiná-los a serenidade que é derramada pelo Senhor sobre a vida daqueles que oram e aprendem a depender do Senhor. Eu quero te pedir, ó Deus, para aquele que está aflito, Senhor, enfrentando dificuldades das mais diversas, para que este homem, esta mulher, possa fazer da oração a sua arma, Pai, para lutar contra tudo que tem se levantado contra a sua vida. Ajuda-nos, Senhor, a ser uma igreja intercessora. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém e amém.